Olá, você, sou Santos, Jorge Santos. Meus amigos, essa videoaula nós vamos dar continuidade ao tema Como melhorar a sua vida em 4 etapas. Essa videoaula é a parte 2 de 2. Na parte 1 de 2, nós apresentamos uma metodologia dividida em 4 etapas e descrevemos todo o método PDCA aplicado no dia a dia para obter a melhoria contínua na nossa vida, tanto a vida pessoal quanto a vida profissional. E reservamos para essa parte 2, para essa segunda videoaula, a aplicação do método do PDCA num caso prático. É um caso simples, mas vai funcionar como um estudo de caso, para vocês verem a facilidade e a simplicidade do método, que pode ser aplicado a qualquer coisa no nosso dia a dia. Então tem um exemplo que eu vou apresentar para vocês, e aí a gente vai desenvolvendo aos poucos cada etapa do método para facilitar e ilustrar o nosso entendimento sobre a melhoria contínua na nossa vida. Vamos juntos então? Então, para exemplificar a aplicação do PDCA, nós criamos um exemplo prático, bem simples, quer dizer, uma simulação de um caso bastante simples, para poder demonstrar para vocês como é aplicado o método. Então, o objetivo primário, né, que sempre tem que ter o objetivo primário, a gente falou isso na parte 1 da nossa videoaula, que nós criamos foi estabelecer a rotina que permita dormir 8 horas por noite e chegar ao trabalho no horário definido pelo trabalho, que é às 8 horas da manhã. Então é um caso que a gente está estudando de uma pessoa que começou num trabalho novo e que tem que chegar às 8 horas da manhã, mas ao mesmo tempo ela precisa dormir 8 horas por noite. E aí vamos descrever o fato para ilustrar o nosso caso. Bom, você começou a trabalhar numa nova empresa e para chegar às 8 horas da manhã no seu trabalho, você precisa dormir menos do que dormia. Então você estava acostumado a dormir 8 horas por noite e agora, por conta desse compromisso de chegar às 8 horas da manhã no trabalho, você passou a dormir somente 5 horas. Durante o dia, né, do seu dia de trabalho, o fato de você ter dormido somente 5 horas está impactando a sua disposição para o trabalho, né? E ao longo do dia você sente sono. Então, sempre que é possível, você foge do trabalho para dormir, até no banheiro, sentar no vaso e dormir, porque você sente muito sono e a sua disposição, a sua energia para trabalhar fica prejudicada. Além disso, no próprio deslocamento para o local de trabalho, que você vai de metrô, você dorme no metrô também, porque você está muito cansado. Então, a ideia é tentar recuperar essa quantidade de horas que você tinha, que você dormia 8 horas por noite, para você restabelecer a sua disposição para o trabalho, obedecendo o horário de entrada, que é às 8 horas da manhã, né?
Bom, para eu começar o meu planejamento, que é a etapa 1 do PDCA, né, o plano, etapa 1, planejar, eu preciso conhecer a minha rotina. Né? A gente falou isso lá na teoria, né, quando apresentou a videoaula 1. E aí eu só posso aplicar o PDCA se eu conhecer detalhadamente essa rotina. Então vamos ver como é que é essa rotina para chegar no trabalho e começar o trabalho às 8 horas da manhã. Então esses dados eles foram todos simulados, obviamente, mas poderiam fazer parte de um caso real, né? Se a gente estivesse aqui estudando um caso real. Bom, primeiro eu acordo às 5h30 da manhã. Esse é um dado registrado. Por que eu acordo às 5h30 da manhã? Porque eu preciso tomar banho, fazer as minhas necessidades básicas, e dentro dessas necessidades básicas estão as nossas necessidades fisiológicas, etc. Então, com o banho e as necessidades básicas, eu gasto aí 30 minutos. Isso é um dado do estudo de caso. Bom, segunda atividade, tenho que me arrumar, né, para ir trabalhar. E aí eu tenho que escolher a roupa, selecionar a roupa, eu tenho que me vestir, enfim, tenho que pentear o cabelo, tenho que fazer várias coisas para poder sair. Com essa atividade de se arrumar, que envolve essas coisas que eu acabei de falar, eu gasto aí 20 minutos. Depois, uma terceira atividade, eu preciso preparar o meu café e tomar o meu café da manhã. Para fazer essa atividade de preparar café e tomar café da manhã, eu gasto cerca de 15 minutos nisso. Então eu continuo levantando os dados relativos ao meu objetivo primário, né? Preciso, depois de tomar café da manhã, escovar dentes e fazer novas necessidades básicas que aparecem, né, antes de eu sair. Nessa etapa de escovar dente e essas outras necessidades básicas adicionais, eu gasto mais 5 minutos. Bom, aí agora eu preciso me deslocar até a estação de metrô, porque eu vou de metrô para o meu trabalho. A minha casa fica a 15 minutos da estação de metrô, andando a pé. Então, eu vou me deslocar a pé para a estação do metrô, vou gastar aí 15 minutos. Cheguei na estação de metrô, vou acessar a estação, fico lá esperando na plataforma o metrô chegar, aí tem um tempo para esperar o metrô chegar, depois eu ingresso, entro no metrô e tem um tempo de percurso em que o metrô vai gastar para chegar até a estação onde eu vou ter que saltar. Esse tempo todo computado eu gasto aí 30 minutos. Bom, cheguei na estação próxima do meu local de trabalho, eu tenho que caminhar agora da estação até o meu local de trabalho, até o meu escritório, a minha fábrica, a indústria que eu trabalho. Esse tempo aí de caminhada da estação do metrô até lá, eu gasto mais 10 minutos. Ou seja, todas essas atividades aí que eu desenvolvo de manhã para poder me preparar e me deslocar até o local de trabalho e iniciar o trabalho às 8 horas da manhã, eu gasto 2 horas e 5 minutos. Então, esses são os dados do nosso estudo de caso. E aí eu chego no trabalho às 8 horas da manhã e vou iniciar o meu expediente. Bom, continuando. Se eu estou dormindo somente 5 horas por noite, o que a gente pode concluir disso? Que eu estou indo para a cama dormir por volta de 00h30, né? Talvez um pouco mais, um pouco menos, porque depende, cada pessoa demora um tempo para pegar no sono e tal, mas em torno de 00h30 eu estou indo para a cama e por isso eu só estou dormindo 5 horas por dia, né? O que eu ganhei com esse levantamento? Eu ganhei o conhecimento do meu processo, né? Como é que eu me preparo e me desloco
para chegar no trabalho no horário certo que foi definido para iniciar o meu expediente. Muito bem, aí agora eu começo o meu planejamento. Passo 1, consulto o meu propósito. Lembra da metodologia que foi apresentada na videoaula parte 1? Eu tenho que conhecer o meu propósito para poder consultar o meu propósito para saber se vale a pena eu manter esse planejamento, se essa atividade tem a ver com a minha razão de existir. Bom, aí eu chego à conclusão, consultando o meu propósito, que eu devo permanecer nesse trabalho sim, que esse trabalho é interessante e tem a ver com o meu propósito. Então, vou permanecer no trabalho. Passo 1, atendido. Vou para o passo 2. Passo 2 é determinar o objetivo, né, que foi apresentado lá na metodologia. Quais são, então, os meus objetivos e metas? Aí estão bem claros, né, depois que eu levantei os dados. Meus objetivos e metas. Chegar às 8 horas no trabalho, porque senão eu não cumpro com as minhas atividades. E, ao mesmo tempo, dormir 8 horas por noite. São os meus 2 objetivos e metas estabelecidos nesse estudo de caso. Bom, aí eu posso ir para o passo 3. O que era o passo 3? Conhecer o processo, né? E aí o processo são as entradas, as transformações e as saídas, né? Então, eu preciso conhecer essa rotina para poder dar continuidade no meu planejamento. Analisando esse estudo de caso, quais são as nossas entradas? Ou seja, os nossos insumos. São vários, né? Sabonete, pó de café, shampoo, café, açúcar, um monte de coisas que eu preciso para gerar aquelas atividades básicas que eu vou fazer de me preparar para ir para o meu local de trabalho. E quais são as transformações? As transformações são aquelas ações básicas diárias que eu vou desenvolver, tomar banho, etc, etc, me arrumar, tomar café da manhã, e também o deslocamento para o trabalho, né, que já é a parte aí que já é fora de casa. Então, isso são as transformações para eu poder cumprir chegar às 8 horas no meu trabalho. E as saídas, a chegada às 8 horas no trabalho, né, e iniciar as minhas atividades. Bom, esse é o nosso processo considerando o passo 3 da metodologia do plano, do planejar, né, do PDCA. Vou para o quarto passo. Quarto passo é a definição das etapas de planejamento. Bom, eu vou usar aqui o diagrama de árvore para poder exemplificar, como eu falei lá na videoaula parte 1. Mas, na verdade, a gente já conhece as etapas e tal, porque foi bem detalhado no processo e foi detalhado também nos dados do estudo de caso lá no início, quando eu apresentei para vocês como é que a coisa acontecia com essa pessoa que precisa chegar às 8 horas no trabalho. Bom, feito isso, eu vou apresentar para vocês o diagrama de árvore, como ele ficaria, né? Mas, na verdade, a gente já conhece as atividades, é somente para ilustrar. Então, meu objetivo primário, qual é? A rotina para chegar às 8 horas da manhã no trabalho. Depois eu tenho 2 subobjetivos, as ações diárias básicas e o deslocamento para o trabalho. Esses 2 subobjetivos eu já tinha até traçado lá no início, quando eu estudei como é que funcionava os dados e tal, quando eu levantei os dados. Bom, para cada um desses subobjetivos, ações diárias básicas e deslocamento, eu tenho os galinhos da árvore que vão aparecendo. São as subatividades que vão surgindo para atingir aquela ação, né? Então, para as ações diárias básicas, eu tenho despertar às 5h30 da manhã, eu tenho o banho, mais as necessidades básicas, né, que eu acabo gastando lá os 30 minutos, selecionar a roupa, vestir, me arrumar, eu gasto aí mais 20 minutos, preparar e tomar o café da manhã, eu gasto mais 15 minutos,
E, finalmente, escovar os dentes e mais as necessidades básicas, eu gasto mais 5 minutos. Todo esse tempo para desenvolver essas subatividades me consomem aí 70 minutos com o subobjetivo lá, ações diárias básicas. Bom, pegando esse subobjetivo mais o outro subobjetivo, deslocamento para o trabalho, que é caminhar de casa para o metrô, entrar na estação, esperar o metrô, embarcar e depois caminhar da estação até o local de trabalho, eu gasto mais 55 minutos, o que totaliza um total de duração e de consumo de horas na minha rotina para chegar às 8 horas no trabalho de 2 horas e 5 minutos. Tá? Com isso, eu já posso dar continuidade no meu planejamento. Bom, aí eu vou para o passo 5, né, do meu planejamento, e já sei quais são as etapas que eu vou utilizar no meu planejamento. A etapa A são as ações diárias básicas e a etapa B é o deslocamento para o trabalho. Então, essas são as duas etapas que eu vou considerar no meu planejamento. E aí, eu vou aplicar aquela outra ferramenta de gestão, que é o 5W2H, que a gente apresentou na videoaula parte 1. Né? A gente apresentou como é que é a ferramenta, como é que ela se aplica na videoaula parte 1. Também não precisava desenvolver aqui, nesse exemplo que a gente está dando, utilizar essa ferramenta de gestão, porque eu já tenho conhecimento detalhado de como a coisa se processa. De qualquer forma, eu vou apresentar a ferramenta, vou aplicar a ferramenta para vocês perceberem como é fácil utilizar essa ferramenta e como ela pode auxiliar num outro caso mais complexo, em que você esteja aplicando o PDCA. Então, para que serve o 5W2H? Serve para clarificar as ações que devem ser desenvolvidas para complementar todas as etapas que são necessárias para a composição do seu planejamento. Então, vamos ver como é que fica o 5W2H. Então, lembrando, 5W2H são 5 palavras da língua inglesa que começam com a letra W e 2 palavras da língua inglesa que começam com a letra H. Então, 5W, 2H. Os 5 Ws, então, é o what, o when, o who, o where e o why. E os 2H, o how e o how much. Tá? Então, agora vamos fazendo cada uma em português para a gente esclarecer como é que isso se aplica. Então, o primeiro W, o que? Né? O que vai ser feito? São as ações diárias básicas. Né? É isso que a gente vai detalhar o planejamento. Lembra que são 2 etapas. Né? A segunda etapa é o deslocamento e a primeira etapa são as ações básicas. Nós estamos trabalhando, detalhando as ações básicas, que é a etapa A, que a gente falou. Então, o que são as ações diárias básicas? Quem? Né? Quem faz isso? Somente eu. Não tem outras pessoas envolvidas nessas ações básicas. Né? Só eu sou a pessoa que está aí querendo chegar no trabalho às 8 horas da manhã. Quando é feito? Diariamente. Todos os dias que tem trabalho, essa pessoa faz isso. Onde, né? Ou where, onde faz isso? É na casa da pessoa, na minha casa. Né? Todas as ações básicas são feitas na minha casa para eu me preparar para sair para o trabalho. Why? Por quê? Né? Por que eu faço isso? Eu faço isso para que eu me prepare para poder ficar pronto e me deslocar para o local de trabalho, que eu tenho que chegar lá às 8 horas da manhã. O how, que é o como, nós vamos detalhar daqui a pouco, né? Mais um pouquinho. E o último é o how much, que é quanto vai custar essa atividade de preparo básico.
né? Então vamos ver o como, né? Vamos detalhar o como. Eu preciso agora pensar numa maneira de conseguir chegar às 8 horas da manhã no trabalho e ao mesmo tempo voltar a dormir 8 horas por noite. Por quê? Porque só dormindo às 8 horas, eu partir desse pressuposto, eu vou conseguir ter à minha disposição a minha energia total para poder desenvolver de forma eficaz esse novo trabalho que eu assumi. Então eu comecei a analisar aquela rotina que eu tinha, né, para ver como é que eu vou fazer o meu planejamento. Então, a primeira atividade que eu analisei foi selecionar a roupa a ser usada. Então, dentro daquela atividade básica de selecionar a roupa, me vestir, pentear cabelo, não sei o que, me arrumar para ir para o trabalho, tinha uma subatividade que era selecionar a roupa. E aí, para selecionar a roupa, eu passei a fazer isso na véspera e não mais no dia. Então, selecionando a roupa na véspera, antes de dormir, deixando ela pronta, essa atividade que eu gastava 20 minutos foi reduzida para 5 minutos, porque a roupa já estava toda selecionada, era só eu me vestir e pronto, já estava pronto para desenvolver, para poder sair para o meu trabalho. Muito bem, então eu agora estou no passo 5 do planejamento, né? Eu preciso agora pegar as minhas duas etapas, a etapa A, que são as ações diárias básicas, e a etapa B, que é o deslocamento para o meu trabalho de metrô, etc., e verificar como eu faço para planejar isso para atender ao meu objetivo primário, que é dormir 8 horas por dia e chegar no trabalho às 8 horas da manhã todos os dias. Então eu vou pegar a minha primeira etapa, que é a etapa A, que fala das atividades, das ações diárias básicas que eu faço todos os dias, né, para me preparar. Bom, inicialmente, então, eu preciso racionalizar algumas dessas subatividades para poder dormir um pouco mais, né, até mais tarde. Então, vou começar a fazer isso. Aí começo, faz conta que sou eu mesmo, né, que estou aqui, que tenho que acordar e chegar às 8 horas no trabalho. Eu vou selecionar a roupa. Lembra que eu tinha uma atividade de selecionar a roupa, de me arrumar, que eu gastava 20 minutos? Eu vou pegar essa atividade e vou modificar a forma de fazer ela. Ao invés de eu selecionar a roupa de manhã, eu vou fazer isso de véspera. Vou fazer isso à noite, vou selecionar minha roupa, vou deixar ela toda separada para quando chegar de manhã, após o banho, né, que é uma ação básica lá que eu tenho, eu consiga imediatamente me vestir. Bom, tomando essa providência, eu consigo reduzir o tempo que eu gastava com essa atividade de 20 minutos para 5 minutos. Então eu já tenho um ganho inicial. Depois eu vou pegar aquela outra atividade que é o banho, né, que eu tomo pela manhã. Eu gastava 30 minutos com essa atividade de tomar banho e fazer as minhas necessidades fisiológicas, básicas, todos os dias de manhã. Otimizando o tempo que eu levo no banho, eu consegui, então, diminuir os 30 minutos que eu gastava para 20 minutos com essa atividade, né? Então, eu já ganhei 15 minutos naquela subatividade de se arrumar e ganhei agora mais 10 minutos na atividade de banho e necessidades básicas. Vamos continuar então. Bom, o tempo que eu utilizo, né, que eu consumo para preparar o café, tomar o café, né, e depois escovar dente, fazer alguma necessidade básica e tal, e sair, eram 20 minutos. Né? Esse tempo eu não consegui
não visualizei uma forma de diminuir esse tempo. Até porque é tomar o café da manhã, é a primeira refeição. Então você tem que ter uma certa qualidade de vida também, né? Então esse tempo eu não consegui reduzir, ele continuou lá com os 20 minutos. Bom, com essas modificações que eu fiz nessas ações diárias básicas, eu consegui fazer uma redução nessa minha subatividade de 70 minutos para 45 minutos. Isso representa uma redução de 25 minutos. Bom, vamos dar continuidade. Agora chegamos na atividade B. A atividade B é o deslocamento para o local do trabalho, né? Que era aquela atividade em que eu caminho até a estação do metrô e aí eu gasto 15 minutos, aí depois eu tenho que esperar o trem, entro na estação, tenho que esperar o metrô chegar, aí depois eu pego o metrô, aí tem aquele tempo para deslocar até a estação que eu vou saltar, eu gasto ali 30 minutos e depois eu tenho mais os 10 minutos caminhando da estação até o local do trabalho para poder iniciar às 8 horas da manhã. Bom, com essa etapa B aí, que eu acabei de descrever, o que faz parte, né, as subatividades que fazem parte, eu não consegui modificar nada, porque se eu for, por exemplo, me deslocar de ônibus para chegar na estação do metrô próxima da minha casa, eu vou acabar gastando mais tempo, porque eu vou ter que esperar o ônibus chegar e com isso eu vou perder e vou gastar mais do que aqueles 15 minutos que eu estou gastando para me deslocar a pé. Não tem outro meio, né? Eu não tenho como chegar na estação do metrô, eu não tenho carro, então não tenho como utilizar um outro meio de transporte até a estação do metrô. Vou gastar os 15 minutos, mesmo andando a pé. O tempo do metrô para chegar até a estação próxima do local do trabalho, eu também não tenho como reduzir, porque é um transporte público, depende daquilo mesmo, né? Eu chego e tenho que esperar chegar o metrô e o tempo para se deslocar vai ser aquele mesmo, não tem como acelerar isso. E também cheguei na estação próxima ao local do trabalho, não tem como esperar um ônibus ou outro meio de transporte que me leve até o escritório ou a fábrica, porque eu vou esperar mais tempo até chegar e tal, etc. Então, o que eu cheguei à conclusão? Não tenho carro para ir de carro para o trabalho. Ir de ônibus para o trabalho gasta muito mais tempo, porque eu estudei o trajeto e eu teria que pegar 2 conduções para me deslocar até o trabalho. Então, eu vou gastar muito mais do que eu estou gastando com o metrô. Então, o metrô é a única alternativa. Qual foi a conclusão que eu cheguei? A atividade B eu não posso modificar, porque eu não tenho outro recurso para isso, né? Então, a gente falou lá na videoaula parte 1 que eu tenho que estudar os recursos também, né? Para eu poder aplicar aquilo, é um equilíbrio, né? Entre a demanda e aquilo que eu tenho para oferecer. Então, se eu não tenho outro recurso, não adianta nada eu tentar modificar essa ação. Bom, com a alteração que eu fiz na etapa A, né? Não fiz nenhuma na etapa B, fiz na etapa A. O que mudou o meu tempo? Eu tinha um total de tempo de 2 horas e 5 que eu consumia e esse tempo caiu para 1 hora e 40. Parece uma pequena redução, né? Mas ela é bastante significativa, considerando que eu estou ganhando tempo de sono, né? E que o sono para mim é muito importante, porque eu estou precisando dormir às 8 horas. Então eu já ganhei aí 25 minutos a mais, né? Preciso então, não ganhei o tempo suficiente para chegar nas 8 horas que eu estava querendo. Então eu preciso agora alterar a minha rotina antes de dormir. Essa é a conclusão que eu estou chegando, porque eu não tenho mais o que fazer para alterar aquela rotina da manhã. Então, eu tenho que alterar a rotina da noite. Eu já alterei alguma coisa que eu já seleciono a roupa antes de dormir.
E agora eu vou ver o que eu posso fazer. Para dormir às 8 horas por noite, considerando que agora eu vou acordar às 5h55, por que eu vou acordar às 5h55 e não mais às 5h30? Porque eu ganhei os 25 minutos. Né? Então, eu vou poder dormir até 5h55. Para eu dormir às 8 horas que eu preciso para poder descansar e ganhar a minha disposição no dia seguinte no trabalho, eu vou ter que deitar às 23 horas. Tenho que encerrar as minhas atividades e ir dormir às 23 horas e não mais no horário que eu dormia antes, porque senão eu não consigo dormir às 8 horas. Obviamente que aí eu teria que aplicar agora o PDCA nas minhas atividades noturnas, para ver como eu estou consumindo o meu tempo nessas atividades noturnas, que devem envolver um monte de outras coisas. Cada um de nós tem lá as suas atividades para poder desenvolver. Bom, com relação a quanto isso iria custar, para mim não iria mudar nada o custo, porque os recursos vão ser os mesmos, eu apenas otimizei o tempo que eu gasto. Né? Não mudou nada, não mudei a estação, não mudei o metrô, eu continuo usando tudo a mesma coisa. Não houve mudança em termos de custo. Muito bem. Com isso, eu fiz a etapa 1, que é o plano, o planejamento do meu PDCA. Eu vou para a segunda etapa do PDCA agora, que é o do executar conforme planejado. Então, o que eu vou fazer agora? Vou colocar em prática aquelas alterações que eu fiz, aquelas mudanças, pegar a roupa na véspera, preparar, não sei o quê, e vou fazer exatamente como eu planejei. Vou colocar em prática exatamente aquilo que eu planejei. A etapa 3 é o check. Eu vou verificar. O que eu vou verificar? Se essas alterações que eu fiz e que eu coloquei em prática estão rendendo exatamente aqueles benefícios que eu projetei lá no meu planejamento. Então, eu faço a verificação. Além dessa verificação, eu tenho que fazer mais uma. Se essa mudança de eu dormir 8 horas também aumentou a minha disposição no trabalho. Se eu não estou mais dormindo no metrô e se eu não estou dormindo mais sentado no vaso sanitário do banheiro do trabalho. Porque se eu continuo dormindo, tem alguma coisa errada comigo, eu tenho que tomar alguma vitamina, mudar alguma coisa, porque não são as 8 horas que estão influenciando, as 8 horas de sono que estão influenciando na minha disposição para o trabalho. Então precisa revisar outras coisas, aí, analisar outras melhorias que precisam ser feitas na minha vida. Tá? Estou na etapa 3, verificando, avaliando isso, e vou para a etapa 4. O que eu vou fazer na etapa 4? De posse desses resultados, eu vou verificar o que deve ser mantido e o que deve ser alterado nesse planejamento que eu fiz. Se deu tudo certo, de acordo com a metodologia que a gente viu na videoaula parte 1, o que eu preciso fazer? Eu preciso estabelecer metas desafiadoras para poder otimizar isso. Algumas coisas eu vou ter que colocar como objetivo e meta para eu poder me motivar, me mobilizar para atingir resultados melhores permanentemente. Se essa rotina que eu criei atendeu, eu vou padronizar. Esse é o primeiro passo. Padronizar para eu repetir ela permanentemente, criar uma disciplina. Mas estabelecendo aquelas metas desafiadoras para eu melhorar um pouquinho todos os dias e subindo aquela escada do PDCA. Cada degrau eu rodo o PDCA, tenho um delta X pequenininho de ganho e vou subir outro degrau e aos pouquinhos eu vou tendo ganhos. E com isso, gente, eu tenho a minha melhoria contínua na minha vida, em qualquer outra atividade. Eu peguei uma atividade muito simples, né? Mas a gente podia fazer isso numa atividade complexa. Esse PDCA se aplica a tudo, até o nosso relacionamento com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, é tudo. Porque é você retroalimentar aquela relação, né? É girar o PDCA
e retroalimentar, alimentar, para você poder ter ganhos e permanentemente você estar de bem com a vida, né? Ter uma vida saudável, que nem a gente falou lá no início da videoaula, parte 1. Muito bem. Concluímos então o nosso exemplo prático. Na videoaula parte 1, nós apresentamos a metodologia e nessa videoaula parte 2, a gente apresentou um exemplo prático. Eu vou sugerir a vocês que vejam as duas partes da videoaula. A parte 1 e primeiro a parte 1, obviamente, e depois a parte 2, de como se aplica lá os exemplos que foram dados na parte 1. Então, essa videoaula parte 2 te ajudou? Se sim, curta, faça comentários. Nós estamos sempre atentos para atender os seus comentários, as suas solicitações, as suas sugestões e as suas críticas também. Todas as semanas tem uma nova videoaula no canal Promoqual Vida. Se inscreva no canal. Se você se inscrever no canal, você vai ter acesso a essa programação permanentemente, vai ser notificado. E aí você vai ver aquele assunto que te interessa e vai ver ou não aquela videoaula, né? Sem nenhum compromisso com o Promoqual Vida. Obrigado por você ter estado aqui com a gente. Grande abraço e saúde para você. Até a próxima videoaula.